um fato não negociável. A inteligência artificial caiu, o gênio saiu da lâmpada, não tem como colocar de volta. A gente precisa lidar com isso. Afinal, o que é essa inteligência artificial, né? Sobretudo, ela é uma invenção que tem a grande capacidade de inventar. É a primeira vez que a gente inventou algo que inventa também. Mais do que nunca, a sucessão não é você formular uma situação em que existe uma herança sendo transferida, uma herança de bens. O grande legado que a gente tem que transmitir hoje é uma inteligência que mantenha o sistema vivo. Eu entendo a sucessão como um processo de transmissão de contexto. Eu estou falando de um sistema que tem muitas variáveis invisíveis. Transmitir essas variáveis invisíveis é um desafio muito grande. O que é um sistema, né? Já estamos falando disso o tempo todo. São partes que conseguem operar individualmente, mas quando elas se juntam, tem uma função completamente distinta e geralmente mais complexa. Então, se você pegar peças de um carro e ligar na bateria, a luz vai acender, o vidro vai baixar, etc, mas nada disso individualmente serve para a gente. O que a gente precisa, no final das contas, é um veículo que se desloque de um ponto ao outro e assim a gente consegue criar os nossos, resolver os nossos problemas. Em 2008, por ali mais ou menos, nós fizemos um processo muito importante que é chamado Groundswell, que foi o advento das plataformas de redes sociais baseadas em bancos de dados. Com isso, a gente partiu de um sistema em que você tinha poucos emissores, esse desenhozinho aqui do lado esquerdo, eu estimei cerca de 500 mil de emissores até ali por 2008 mais ou menos, porque eram as TVs, rádios, jornais, etc. Para hoje o sistema em que isso está pulverizado para bilhões de pessoas, ou seja, cada receptor é potencialmente um emissor. Isso é um divisor de águas. O ábaco lá atrás, acho que foram 6.000 anos atrás, foi o primeiro instrumento que a gente criou de computação. Há 2.000 anos, mais ou menos, encontraram esse da direita, que é um mecanismo de anti-cítara, que era uma ferramenta extraordinária, que também foi o primeiro computador mecânico que foi desenvolvido pela humanidade. Veja que esses desenvolvimentos levaram muito tempo. Nós saímos ali do processo de eletrificação no fim do século XIX, mais ou menos, para chegar em 2022 no ChatGPT, que é essa coisa extraordinária com a qual a gente está trabalhando agora aqui. A gente pega a informação e quebra em pedaços, seja visual, seja áudio, vídeo ou texto. A gente vai quebrar em pedaços que são chamados de tokens e a gente vai jogar isso aí dentro de um modelo que é o Transformer, que é um modelo de computação que vai calcular uma série de probabilidades do que viria depois daquela palavra que a gente colocou. Ele calcula a probabilidade, joga aquela palavra de volta, recalcula a probabilidade, joga outra palavra de volta e assim ele vai construindo conversas significativas com a gente e consegue responder as perguntas usando todos os elementos que a gente tem ali naquele modelo neural. Os data centers consomem 2% de toda a eletricidade produzida no mundo. Ou seja, de cada 100 unidades de eletricidade produzida, 2 são consumidas pelos data centers. Vejam só, nós estamos falando de um mundo que tem indústria, comércio, cultura, agropecuária, tudo mais, tudo isso consumindo energia elétrica, né? Iluminação e tudo mais. E ainda assim, 2% do funcionamento dos data centers. Vejam a centralidade que isso está tendo na nossa sociedade. O que é que pode ser feito com a inteligência artificial para a comunicação da NTU? Olha, eu acho que isso pode ajudar a gente a ter uma inteligência comunicacional. E a inteligência comunicacional é aquela que permite que a gente pegue esses fragmentos todos dos quais eu estava falando e converta isso em clareza de propósito para poder criar sentido comum e ter uma comunicação efetiva. Quando uma organização integra todas essas possibilidades, ela entra num novo momento. Existe um ponto de inflexão e a partir disso ela consegue inovar efetivamente, não é só ficar repetindo o modelo anterior. Então o que eu penso, já indo mais ou menos para a finalização aqui, é que a gente tem que de alguma forma promover um jogo de ganha, ganha e ganha. Normalmente a gente fala de um jogo de ganha, ganha, né? Mas no caso aqui tem que ganhar os girafas, tem que ganhar o cliente, tem que ganhar a sociedade.